Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a leitura da carta de São Paulo aos Efésios, nosso 11º encontro, Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 33. Ouçamos primeiro a nossa leitura. De São Paulo: estejam atentos para a maneira como vocês vivem. Não vivam como tolos, mas como homens sensatos, aproveitando o tempo presente, porque os dias são maus. Não sejam insensatos, ao contrário, procurem compreender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva para a libertinagem, mas busquem a plenitude do Espírito. Juntos, recitem salmos, hinos e cânticos inspirados, cantando e louvando ao Senhor de todo o coração. Agradeçam sempre a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Submissos uns aos outros. Versículo 21. Sejam submissos uns aos outros no temor a Cristo. Mulheres, sejam submissas a seus maridos como ao Senhor. De fato, o marido é a cabeça de sua esposa, assim como Cristo, Salvador do corpo, é a cabeça da Igreja. E assim como a Igreja está submissa a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas em tudo a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Assim ele a purificou com banho de água e a santificou pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outro defeito, mas santa e imaculada. Portanto, os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher está amando a si mesmo. Ninguém odeia a sua própria carne. Pelo contrário, a nutre e dela cuida, como Cristo faz com a Igreja. Porque somos membros do corpo dele. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande. Eu me refiro a Cristo e à Igreja. Portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 15. Estejam atentos para a maneira como vocês vivem. Não vivam como tolos, mas como homens sensatos. Paulo continua sua exortação a fim de fazer com que a igreja de Éfeso viva plenamente sua vocação em Cristo. As atitudes, os comportamentos derivados da fé em Cristo são fundamentais. Não se deve viver mais como pagãos, como tolos, mas como seres humanos equilibrados, sensatos. Deve viver como sábios. O cristão deve viver uma vida nova, uma luz nova, responsável e conscientizada.
Desde que os cristãos recebam o batismo, pois receberam o mistério da vontade divina, a riqueza e a graça, que é síntese de toda sabedoria e conhecimento. Não se esbanja a vida como um passatempo, não se esbanja a vida no ócio. Se deve aproveitar o tempo e dar significado a cada momento da existência. Versículo 16. Aproveitando o tempo presente, pois os dias são maus. Cada momento, cada instante, para o cristão é importante e tem significado. Na vida não se perde tempo. A vida é um dom precioso. O insensato perde o tempo e cria muitas desculpas para justificar sua inércia, sua ociosidade. O demônio da preguiça sustenta a impotência humana. Por isto, aproveitando o tempo aqui é kairos, não é cronos. É um tempo fecundo, não deixando passar nada, porque tudo importa, tudo tem valor para o cristão, e escolhendo sempre o melhor. Versículo 17. Não sejam insensatos, ao contrário, procurem compreender a vontade do Senhor. Cada momento da vida, a pessoa deve estar aberta à graça e procurar compreender a vontade de Deus. É um tempo fecundo, sempre o melhor da graça, isto é, deve-se estar à disposição da vontade divina. Os dias maus oferecem aos cristãos tentações, angústias e perigos. Se deve ter a mente lúcida e fazer a escolha da graça e do bem. Assim exorta Paulo: não sejais insensatos, pois a vontade de Deus está acima de tudo. Deixai-vos encher pelo Espírito Santo. Aqui nós vamos ver no capítulo 5, do versículo 18 a 20. Versículo 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas busquem a plenitude do Espírito. A precaução diante do vinho é uma preocupação sapiencial, da sabedoria. A gente encontra lá no livro dos Provérbios, capítulo 23, versículo 29 a 33. Para quem são os gemidos? Para quem os lamentos? Para quem as brigas? Para quem as queixas? Para quem os ferimentos sem motivo? Para quem os olhos vermelhos? São para aqueles que bebem o dia inteiro e vivem procurando bebidas misturadas. Não fique fascinado pelo vinho, vendo sua cor e seu brilho, enquanto escorre suavemente no copo. No fim ele morde, como cobra, e fere como víbora. Então seus olhos verão coisas estranhas, e sua mente imaginará coisas absurdas. Você ficará como quem está deitado em alto mar, ou sentado no topo de um mastro. Bateram em mim, eu nada senti. Eles me deram uma surra, e eu nem percebi. Quando me levantar, vou continuar a beber. É o livro dos Provérbios. Mas o cristão deve buscar a plenitude do Espírito, isto é, se embriagar de Deus. Todos ficaram repletos do Espírito Santo, nos fala o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. E diziam, então, aqueles que viam os apóstolos
Naquele momento de Pentecostes diziam que eles estavam repletos de vinho doce, mas estavam sim repletos do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 13. Versículo 19. Juntos recitem salmos, hinos e cânticos inspirados, cantando e louvando ao Senhor de todo o coração. Assim, os cristãos embriagados pelo Espírito, eles vêm exortados a recitar salmos, hinos e cânticos inspirados pelo Espírito. A comunidade estará plena do Espírito Santo de Deus, tudo dirigido ao Senhor e com todas as forças do coração. Versículo 20. Agradeçam sempre a Deus por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo se deve dar graças, e sempre se deve ser agradecido. Ao Pai se dirige o agradecimento por tudo, sem exceção. E tudo vem realizado por mediação de nosso Senhor Jesus Cristo. Marido e mulher. O cristianismo não mudou a relação marido e mulher na sua constituição social da cultura da época. Ele manteve alguns costumes. A igreja não era ainda suficiente, poucos membros, para mudar os costumes. Paulo procura mudar a relação marido e mulher por dentro. A referência da relação do casal cristão está sempre em Cristo Jesus e sua igreja. A consciência de fé deve levar a uma nova forma de se relacionar entre marido e mulher. Perde-se o autoritarismo e fundamenta-se no amor, que é a centralidade da relação, mantendo assim a concórdia na vida do casal. A concórdia, mantendo o mesmo coração. Versículo 21. Sejam submissos uns aos outros no temor a Cristo. Esta é a exortação como norma geral, tanto para o marido quanto para a mulher. Então, marido submisso à mulher, a mulher submissa ao marido. Que o marido e a mulher sejam submissos uns aos outros. E a referência da submissão é o temor a Cristo. É um amor reverencial. Versículo 22. Mulheres, sejam submissas a seus maridos como ao Senhor. A submissão das mulheres aos maridos. O modelo da relação é o Senhor. O Senhor é a verdade da relação entre marido e mulher. A fé é a base de viver como o Senhor. Versículo 23. De fato, o marido é a cabeça da sua esposa, assim como Cristo, Salvador do corpo, é a cabeça da igreja. A relação fundante é Cristo, Salvador do corpo. Ele é a cabeça da igreja. Assim, o marido no corpo é a cabeça da esposa. O marido, a imagem de Cristo, é a cabeça da esposa, a igreja, corpo de Cristo. Como a igreja está submetida a Cristo, a mulher deve viver uma relação de serviço e dedicação, de entrega, de amor, também ao seu marido. O senhorio de Cristo sobre o corpo é apresentado como modelo para o marido, como aquele que tem a sua referência diante da mulher, a cabeça da mulher. Versículo 24. E assim como a igreja está submissa a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas em tudo a seus maridos. A posição de comando do homem deve estar toda endereçada à salvação da mulher, como Cristo faz em relação à igreja. Não se trata de uma relação de senhor e patrão, mas como fonte de amor e vida em relação com a mulher. O marido, como Cristo, deve dar a vida pela esposa. Versículo 25. Maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Paulo agora exorta os maridos. A vida em comum no matrimônio
é motivada como fruto da fé e da vida da graça. Mas as relações entre os esposos e suas esposas, que Paulo usa, é uma relação do seu tempo, onde as mulheres eram inferiores no mundo antigo. Vemos uma valorização diferente aqui da mulher, que a princípio ela vem equiparada ao homem. Cristo ensinou que já desde o tempo da criação, homem e mulher são perfeitamente iguais na sua essência e dignidade. Paulo procura resgatar essa dignidade da mulher diante do senhorio do homem. Agora, cabe aos homens amar suas mulheres, e o modelo é Cristo. Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela na cruz, deu sua vida pela igreja. Que o marido dê sua vida para amar sua mulher. O matrimônio é visto como representação da relação de Cristo com sua igreja. Então o homem deve amar sua mulher, está pronto para se sacrificar por ela, dar a vida por ela. Versículo 26. Assim ela a purificou com banho de água e a santificou pela palavra. Cristo purificou sua igreja, seu corpo com banho de água, referência ao batismo. A santificou pela palavra. Aqui é uma evocação da confissão de fé do batizado. Assim, o batismo só tem validade se vem acompanhado da proclamação da palavra, por meio da evangelização, uma pregação feita aos catecúmenos, e pela profissão de fé que o candidato ao batismo deveria professar antes de ser batizado. Versículo 27. Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e imaculada. A igreja é obra mestra do seu esposo, Cristo. A igreja é já agora gloriosa e imaculada. Um dia será plenamente manifestada esta beleza da igreja. Mas a igreja já é possuidora desta graça, de ser uma igreja gloriosa e sem mancha. O que interessa aqui é a doação de si mesmo e do amor de Cristo. A igreja já é portadora desses dons. Ela é já gloriosa, sem mancha, sem defeito, santa e imaculada. Ela é a realidade que se doa plenamente ao seu esposo, que a ama com seus dons e graças. Versículo 28. Portanto, os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher está amando a si mesmo. O amor de Cristo por seu corpo, a igreja, é o modelo para o amor do marido pela esposa. Assim, quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Isto é, os dois formam uma unidade inseparável. Como Cristo e a igreja são inseparáveis. Versículo 29. Ninguém odeia a sua própria carne, pelo contrário, a nutre e dela cuida, como Cristo faz com a igreja. Vemos a palavra odiar, que deve ser lida no sentido semita, não grego-romano. Assim, odeia quem não ama de modo algum, quem desleixa a quem deveria amar, ou trata com frieza ou indiferença. Cabe ao marido dispensar à sua mulher os cuidados que se tem ao corpo, procurando o bem-estar físico, a sua saúde, evitando toda dor, pensando toda ferida e afastando toda incomodação. Cristo é, portanto, modelo, pois ele cuida do seu corpo, a igreja. Então, não se dá esse sentido da palavra odiar como a gente encontra no mundo greco-romano. A questão é deixar de amar a si para dedicar todo o seu amor ao outro, nesse sentido. Versículo 30. Porque somos membros do corpo dele.
Tanto marido e mulher são membros do corpo de Cristo. Formam a igreja e são igreja. Versículo 31. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. A citação de Gênesis capítulo 2, versículo 24. O marido e mulher formam uma unidade, são inseparáveis e representam a dignidade do ser humano em sua totalidade. A bênção do Gênesis coloca o homem e a mulher na mesma dignidade, havia falado ali em cima, e unidade num só corpo, numa só carne. Versículo 32. Esse mistério é grande. Eu me refiro a Cristo e à Igreja. O casamento é uma vocação, é um chamado. É um chamado onde a referência é a união entre Cristo, esposo, e a Igreja, a esposa. O marido e a mulher estão inseridos no coração do mistério. Aqui se acrescenta, então, o valor que se dá ao matrimônio cristão. Versículo 33. Portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Paulo, com isto, não apresenta um manual de ética matrimonial, mas é uma boa nova, um evangelho sobre o amor fiel e libertador de Cristo, que se torna modelo de vida para o amor conjugal, numa relação recíproca de amor e respeito. O que Paulo fez foi vencer a relação de domínio e senhorio do homem para com a mulher, através da vida de fé revelada por Cristo, que se doou à sua igreja esposa para santificá-la. Assim, este amor-doação deve ser exigência para o amor que deve existir entre marido e esposa. Esse é o texto que nós refletimos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.